A eletrólise, pessoal, é uma forma de produção de substâncias químicas ou separação delas, tá? A partir da reação da oxidação e redução provocadas por uma descarga elétrica. Então, as trovoadas é o som gerado pela separação dos gases. Toda vez que você ouve o som do trovão, gases estão sendo separados. Uma reação eletroquímica. Então, a descarga elétrica ela vai provocar os trovões, que vão transformar o hidrogênio em água através do processo de eletrólise. Isso aí é experimental, ok? A água ela cai como chuva. Então, quando o acúmulo de hidrogênio ele é dissipado, a chuva encerra. Chuva de granizo ocorre quando existe um acúmulo de hidrogênio nas nuvens e a descarga elétrica forma gelo ao invés de água, devido à força da corrente elétrica, similar ao seu freezer. Sabe ali na sua geladeira, principalmente agora no verão, quando ela não está dando conta, e você vai lá no termostato e aumenta ali a potência da sua geladeira? Você está aumentando a corrente elétrica para que venha produzir o quê? Menor temperatura e mais gelo. Então, quanto mais forte a corrente elétrica, mais fria se torna a água, até cair em forma de gelo, forma sólida. E a neve? A neve é produzida quando o oxigênio gelado do inverno cristaliza a água da chuva. Isso estou falando da Terra atual. Vamos falar da Terra antiga, dos dias de Noé? O vapor que regava a terra primordial. Gênesis 2,6 fala que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ou seja, era uma distribuição mundial. Jó 36,27 fala, porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva. Ou seja, vapor, conexão com chuva. Salmos 135,7. Faz subir os vapores da extremidade da terra. Onde são essas extremidades da terra? O anel de gelo da Antártida. Faz os relâmpagos para a chuva. Tira os ventos dos seus tesouros. E você vê entidades correlacionadas a eventos da natureza, né? Você tem anjos aí responsáveis por vários fenômenos que nós temos, né? Jeremias 51,16. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra. Um detalhe, pessoal, que a voz do trovão era sempre correlacionado com a voz divina. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Inclusive a própria Bíblia fala isso, né? João, em Apocalipse, fala que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E também relaciona também com a questão do trovão. Por que essa questão da terra primitiva, né? Você não tinha chuva como é hoje. Porque você tinha uma maior pressão atmosférica, você tinha concentração de gases diferentes do que hoje, você tinha uma maior concentração de oxigênio, você tinha o céu muito mais baixo, então você tinha uma maior pressão, você tinha as estrelas errantes com maior atuação e as frequências dela atuando aqui, e você tinha com isso a questão de um vapor, inclusive até hoje em desertos como na Namíbia, no Chile, no Atacama, animais que aproveitam dessa condensação das águas que vêm das correntes frias, dos mares próximos, de correntes marítimas de águas frias, que se condensam nessas altas montanhas, e tem várias plantas e animais com adaptações, inclusive nos seus corpos, para absorver essa umidade que vem do vapor. Então, seja a distribuição da umidade da água, a maior parte daquela terra antiga tinha um clima como se fosse hoje o tropical úmido. Enoque capítulo 18 traz algo muito interessante também nos primeiros 7 versos. Eu então examinei as câmaras, algumas versões vão trazer aí, no lugar dessa palavra câmara, como um lugar oculto, escondido, um reservatório, a câmara de todos os ventos, ou receptáculo, tá? Percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação e para preservar a fundação da terra. Eu examinei a pedra que apoia os 4 cantos da terra. Também vi os 4 ventos, os quais sustêm a terra, e o firmamento do céu. E vi que os ventos ocupando o céu exaltado, surgindo no meio do céu e da terra, e constituindo os pilares do céu. E vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do céu, do Sol, e de todas as estrelas, ou seja, uma conexão que Enoque está fazendo entre ventos, entre os astros, e sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. Eu vi o caminho dos anjos. Interessante que Enoque ele relaciona vento com anjos.
E o salmista, daqui a pouquinho a gente vai ver, vai fazer essa mesma conexão. Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele, ou seja, lá nos confins da Antártida, ele percebeu o firmamento. Enoque, ele viu o firmamento. E ele viu todo um sistema que provavelmente é diferente hoje, porque Enoque provavelmente está falando, ou ele viajou para o futuro e viu essa época de hoje, ou ele está falando ali do sistema elétrico da Terra, dessas condições da Terra primordial. Ele era um viajante do tempo, né, mestre Júnior? E eu compreendo que Total. Deus ele mostrou todas essas questões para ele, né? Só lembrar aqui um detalhe, pessoal, que às vezes pode passar depois desapercebido. Quando a escritura, às vezes ela fala o termo canto, tá? Mesmo no hebraico, cantos da terra ou algo do tipo, e no grego, o significado é lugar secreto, tá, pessoal? No grego, às vezes, quando fala sobre os 4 cantos, tá? Você fala os 4 lugares secretos. Existe lá, quando você vai no dicionário Strong, tem esse significado, tá? Locais secretos. E aí a gente tem a questão que Deus ele sempre dividiu em 4 as questões, né? O 4 tem a ver com tempo, Dalet, que significa portal, inclusive, por isso que o Dalet representa o 4 e as divisões que Deus ele colocou, por isso 4 estações e etc e tal, 4 regiões secretas do firmamento, né? E etc, os 4 querubins, né? Então, isso é um padrão que eu sempre coloco, até na última live eu coloquei um pouco sobre os 4 temperamentos e conhecimentos antigos que eles tinham, mas só para vocês não entenderem que a Terra é, digamos, um quadrado. A Escritura ela fala claramente que a Terra é um círculo, um circuito, tá? Um círculo, e que Deus ele compassa, compassar é fazer um círculo, né, da Terra, e ela está dentro de um tipo de esfera, tá? Dentro da esfera celeste, que a astronomia chama de esfera celeste. E só para não passar desapercebido, que senão o pessoal vai falar a Terra é quadrada. Eu já vi pessoas desinformantes que tentam refutar essa questão dizendo, vocês não dizem que a Terra é um círculo e tal, mas aqui fala que ela tem cantos, né? Sendo que na verdade, mesmo se você pegar um círculo, você vai ter 4 quadrantes. Você pode pegar quadrantes que não necessariamente precisam ser pontas, tá? Mas a terminologia também significa cantos ou lugares secretos, regiões secretas da Terra, tá? Samuel, o Hugo Dorovan aqui nos comentários, no chat, ele está falando, que visão, que tesouro Enoque viu. Toda a maquinária dos céus, as engrenagens que também uma dimensão. Perfeito. E tem o Arqueirá 77, ele faz, acho que 2 perguntas aqui. O Criador diminuiu o oxigênio da atmosfera para que os gigantes, e os gigantes da Segunda Era, né, não suportassem sobreviverem entre nós. Na verdade, Arqueirá, essa questão de toda a mudança no ambiente elétrico da Terra e todas as questões ambientais, o ser humano ele diminuiu. Noé era muito mais alto que qualquer um de nós. Muito mais. E aí os gigantes também, eles já não tinham aqueles tamanhos titânicos de centenas de metros, de tamanho de montanhas literais. Eles tiveram que ficar aí, desses gigantes da Segunda Era, entre 2,5 metros a no máximo 10 metros de altura. Então houve aí uma redução drástica, porque o ambiente vai influenciar nessas questões. Antes era possível. E detalhe, esses titãs gigantes, Néfilins, tinham essa estatura gigantesca, mas o ser humano era muito maior. Claro, ainda assim eles eram mais altos que o ser humano, do que o trigo.